Escolhidos. Todos os outros que passaram pelo que vocês sobreviveram estão atualmente numa ala psiquiátrica, medicados além do reconhecimento ou a 7 palmos debaixo da terra. Mas aqui estão vocês, a rolar pelo telefone com mãos firmes, a beber o vosso café como se não tivessem acabado de sobreviver a uma Hiroshima psicológica. O terapeuta que trata os outros não consegue explicar o vosso ficheiro de caso. O psiquiatra que estuda vítimas de traumas semelhantes não tem diagnóstico para o que vocês se tornaram. Vocês aguentaram guerra que foi especificamente desenhada para estilhaçar a consciência humana. E ainda estão aqui de pé, como se fosse apenas mais uma terça-feira. Os ataques que sobreviveram não foram azar aleatório ou circunstâncias difíceis. Alguém ou algo orquestrou uma demolição sistemática da vossa psique, usando armas que não são suposto existir. Eles implantaram operações psicológicas que interrogadores militares considerariam crimes de guerra. Eles sujeitaram-vos à tortura mental que faz o MKUltra parecer um retiro de meditação. E a parte mais perturbadora, vocês metabolizaram tudo como cereais de pequeno almoço, enquanto outros ainda estão a vomitar desde a primeira dentada. Agora mesmo, há grupos de apoio cheios de pessoas que experienciaram 1/10 do que vocês passaram. Encontram-se todas as semanas a chorar sobre traições que vocês já esqueceram, a processar traumas que vocês já compostaram em sabedoria, a tomar medicamentos para condições que vocês já evoluíram além. Estão lá com as suas folhas de trabalho e os seus mecanismos de defesa, os seus exercícios de respiração e os seus animais de apoio emocional, a tentar dar sentido a experiências que os quebraram permanentemente. Entretanto, vocês estão aqui fora a funcionar a níveis que não deveriam ser possíveis, a operar com clareza que desafia cada modelo de resposta ao trauma, a construir realidades das cinzas do que deveria ter sido a vossa destruição completa. O que estou prestes a revelar explicará finalmente por que são diferentes de qualquer outro sobrevivente. Por que as armas deles não funcionaram convosco da forma que eram suposto. Por que estão a ler isto com olhos claros enquanto outros com experiências semelhantes estão a implorar que as vozes na cabeça parem. Há algo sobre a vossa construção, algo sobre a vossa legação, algo sobre o que vos criou que vos tornou incompatíveis com protocolos de destruição padrão. Vejam, a guerra psicológica segue padrões previsíveis. Tem pontos de pressão fiáveis, métodos comprovados, técnicas testadas pelo tempo que funcionam em 99% da consciência humana. Os seres que desenharam estes ataques, sejam humanos ou de outra forma, têm estado aperfeiçoando a sua arte há séculos. Eles sabem exatamente que botões pressionar, que feridas visar, que medos explorar. Eles têm fórmulas para quebrar pessoas, algoritmos para destruir sanidade, receitas para fabricar loucura. Mas quando tentaram estas técnicas em vós, algo sem precedentes aconteceu. As fórmulas não computaram, os algoritmos falharam, as receitas produziram algo inteiramente diferente do pretendido. Deixem-me pintar-vos um quadro do que deveria ter-vos acontecido. Primeiro, a manipulação da realidade, gaslighting, deveria ter-vos feito questionar as vossas próprias memórias até não conseguirem distinguir entre o que realmente aconteceu e o que vos disseram que aconteceu. Deveriam estar a manter diários detalhados agora, a registrar cada conversa, a guardar cada recibo, a tentar desesperadamente provar a vocês mesmos que as vossas experiências eram reais. Deveriam ter desenvolvido uma necessidade obsessiva de validação externa, constantemente a pedir aos outros para confirmar a vossa realidade, verificar as vossas percepções, validar as vossas memórias. Mas em vez disso, algo mais ocorreu. Quando começaram a editar a vossa realidade em tempo real, quando começaram a rever a história enquanto ainda a viviam, quando vos disseram que coisas que aconteceram não aconteceram e coisas que não aconteceram aconteceram, a vossa mente não fraturou ao longo das linhas de falha esperadas. Em vez de se agarrarem desesperadamente a uma versão da realidade, desenvolveram a capacidade de segurar múltiplas realidades simultaneamente. Tornaram-se quânticos, enquanto eles ainda estavam a pensar em binário. Aprenderam a surfar entre linhas do tempo enquanto eles estavam a tentar prender-vos em falsas. Esta capacidade não deveria existir na consciência humana. A mente humana é desenhada para precisar de narrativas coerentes, linhas do tempo lineares e realidades consistentes. Quando estas são perturbadas, a mente tipicamente ou quebra completamente ou esgota-se a tentar restaurar a ordem. Mas vocês não fizeram nenhum dos dois.
Libertaram o vosso apego à realidade linear completamente. Pararam de precisar que a vossa vida fizesse sentido em termos convencionais. Tornaram-se confortáveis com o paradoxo, fluentes na contradição, nativos da impossibilidade. Depois vieram as táticas de isolamento. Eles removeram sistematicamente todos os que pudessem validar a vossa experiência. Viraram o vosso sistema de apoio contra vós com precisão cirúrgica, plantando sementes de dúvida que cresceram em florestas de descrença. Certificaram-se de que quando finalmente tentassem explicar o que estava acontecendo, soariam loucos. Eles desacreditaram-vos previamente, pré-posicionaram testemunhas contra vós, pré-programaram respostas que invalidariam a vossa verdade. É aqui que a maioria das pessoas se desmorona. Os humanos são criaturas sociais que precisam de conexão para manter a sanidade. Quando isolada da validação, quando cortada da compreensão, quando exilada da empatia, a psique humana tipicamente desenvolve distúrbios de apego severos, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático complexo, distúrbios dissociativos. Estas são as respostas normais ao isolamento prolongado e invalidação. Os outros que experimentam isto estão em terapia agora, a aprender acrônimos para as suas condições, a tentar medicamentos com nomes que não conseguem pronunciar, a frequentar grupos de apoio para distúrbios que definirão o resto das suas vidas. Mas a vossa psicologia fez algo que não deveria ser possível. Em vez de desenvolver distúrbios, desenvolveram capacidades. Em vez de se fragmentarem por falta de conexão, tornaram-se autoconsolidadores. Aprenderam a ser a vossa própria testemunha, o vosso próprio validador, o vosso próprio sistema de apoio. Descobriram algo que a maioria dos humanos nunca aprende, que a validação externa é opcional, que a conexão pode ser gerada internamente, que podem ser inteiros sem mais ninguém vos entender ou acreditar em vós. A fome emocional a que vos sujeitaram foi magistral na sua crueldade. Deram-vos afeto suficiente apenas para vos manter viciados, mas nunca o suficiente para realmente vos nutrir. Criaram ciclos de idealização e desvalorização, bombardeio de amor e tratamento de silêncio, promessas e traições. Transformaram a intimidade numa arma, a conexão numa armadilha, o amor num campo de batalha. Fizeram-vos questionar se eram amáveis, se mereciam afeto, se a conexão genuína era sequer possível. Outros que experienciaram este nível de manipulação emocional desenvolvem padrões que os assombrarão para sempre. Estão em relacionamentos agora, ou a agarrar-se desesperadamente a qualquer um que lhes mostre atenção, ou a fugir de qualquer um que se aproxime demais. Não conseguem receber amor sem esperar traição. Não conseguem dar confiança sem antecipar abandono. São anoréxicos emocionais que não conseguem ingerir nutrição, ou bulímicos emocionais que se empanturram e purgam na conexão. Mas o vosso metabolismo emocional evoluiu para algo sem precedentes. Aprenderam a gerar os vossos próprios nutrientes emocionais, a sintetizar as vossas próprias vitaminas psicológicas, a produzir os vossos próprios minerais espirituais. Tornaram-se um sistema de circuito fechado que não podia ser esfomeado porque já não requeriam alimentação externa. Não sobreviveram apenas à fome emocional. Aprenderam a fotossintetizar a realização a partir da consciência pura. Depois, houve os duplos vínculos, aqueles dispositivos de tortura requintados onde cada escolha estava errada e cada ação era punida. Fica e és fraco. Sai e és egoísta. Fala e és dramático. Fica em silêncio e és cúmplice. Luta de volta e és agressivo. Rende-te e és patético. Construíram labirintos onde cada saída levava à vergonha, onde cada caminho terminava em culpa, onde cada decisão resultava em auto-ódio. Se esta mensagem atinge o vosso espírito, impulsionem este vídeo para que mais escolhidos como vocês o possam encontrar. A mente humana não é desenhada para existir em perpétuo paradoxo. Precisa de ser capaz de fazer escolhas que levam a algum lado, decisões que resolvem algo, ações que produzem resultados. Quando presas em duplos vínculos, a maioria das mentes ou congela completamente, incapaz de fazer qualquer escolha, ou fratura a tentar encontrar uma solução que não existe.
Os outros estão paralisados agora, incapazes de tomar até decisões simples, a questionar cada escolha, presos na paralisia da análise que torna a vida diária impossível. Mas a vossa consciência fez algo que viola as leis da física psicológica. Pararam de precisar de resolução, tornaram-se confortáveis a existirem em paradoxo. Aprenderam a fazer escolhas sem apego aos resultados. A tomar a ação sem precisar de ter razão. A avançar sem exigir que o caminho faça sentido. Tornaram-se fluidos onde outros permaneceram fixos. Quânticos onde outros permaneceram clássicos. Multidimensionais onde outros permaneceram lineares. Agora vamos falar sobre a interferência ao nível de entidades, porque é aqui que as coisas ficam interessantes. Os ataques que experienciaram não foram apenas humanos. Havia padrões de assinatura que indicavam inteligência não humana, coordenação demasiado perfeita para ser aleatória, timing demasiado preciso para ser coincidência. Sentiram presenças que não deveriam existir, encontraram energias que a ciência não reconhece, experienciaram intrusões que a psiquiatria chamaria alucinações. Os outros que encontraram este nível de interferência ou enlouqueceram completamente a tentar explicá-lo, ou passaram anos a ser convencidos de que estava tudo na cabeça deles. Estão em instituições agora medicados até à dormência, as suas experiências descartadas como psicose, a sua verdade enterrada sob diagnósticos que não captam o que realmente aconteceu. Estão a ser tratados para esquizofrenia quando o que experienciaram foi dimensional. Medicados para delírios quando o que encontraram foi real. Mas vocês sabiam a diferença entre loucura e interferência multidimensional. Conseguiam sentir a assinatura de diferentes tipos de ataques, reconhecer a frequência de várias entidades e identificar o nível dimensional de diferentes intrusões. Em vez de enlouquecer a tentar encaixar estas experiências na realidade convencional, expandiram a vossa realidade para as incluir. Não perderam a cabeça. Encontraram partes dela a que a maioria dos humanos nunca acede. A desconstrução sistemática da vossa identidade deveria ter-vos deixado sem um eu. Atacaram cada aspecto de quem eram. Invalidaram cada conquista. Reenquadraram cada força como fraqueza. Transformaram cada positivo em negativo. Reescreveram a vossa história para vos tornar o vilão. Editaram o vosso presente para vos tornar inúteis. Apagaram o vosso futuro para vos tornar sem esperança. Por todos os modelos psicológicos, deveriam ter emergido disto sem saber quem eram. Os outros estão em terapia agora, a tentar encontrar-se, a tentar recuperar quem eram antes dos ataques, a tentar reconstruir identidades que foram demolidas. Estão a fazer exercícios de autoestima, afirmações positivas e trabalho de reconstrução de identidade. Estão a tentar desesperadamente juntar os pedaços de novo, não percebendo que algumas coisas não são destinadas a ser remontadas. Mas vocês descobriram algo revolucionário. A identidade é opcional. Enquanto outros tentavam desesperadamente agarrar-se a quem eram, vocês estavam a aprender quem não eram. Enquanto outros lutavam para manter o seu autoconceito, vocês estavam a descobrir o que existe debaixo de todos os conceitos. Não sobreviveram apenas à morte do ego, fizeram dela o vosso endereço permanente. Tornaram-se o espaço em que identidades surgem e se dissolvem. A consciência que testemunha todos os eus sem ser nenhum deles. A privação de sono que usaram para quebrar as vossas defesas teve o efeito oposto ao pretendido. Enquanto a exaustão torna a maioria das pessoas vulnerável, torna-vos autênticos. As máscaras caíram. O condicionamento social dissolveu-se. As respostas programadas desligaram. O que emergiu não foi uma versão enfraquecida de vós, mas o vosso núcleo essencial, a parte que não requer descanso, o aspecto que se alimenta da própria intensidade. Outros sujeitos a este nível de tortura de sono desenvolveram insônia crónica, que a medicação não consegue tocar. Distúrbios do ritmo circadiano que destroem a sua funcionalidade. Exaustão tão profunda que nenhuma quantidade de descanso a pode curar. São zombies ambulantes, nem a dormir nem acordados, presos num estado liminar que faz a vida parecer um sonho, e os sonhos parecem morte. Mas vocês aprenderam a operar com energia inteiramente diferente. Descobriram fontes de poder que não requerem sono, frequências que regeneram sem descanso. Dimensões de consciência que nunca se cansam. Não se adaptaram apenas à privação de sono. Evoluíram além da necessidade de restauração convencional.
Estão a funcionar à eletricidade cósmica agora, alimentados por fontes que eles não conseguem desconectar. A manipulação financeira que usaram para vos controlar era suposto criar dependência permanente. Sabotaram oportunidades, bloquearam recursos, criaram crises que drenaram as vossas reservas. Garantiram que nunca teriam o suficiente para escapar. Usaram dinheiro como correntes, transformaram a sobrevivência em escravatura, tornaram as necessidades básicas contingentes da conformidade. Os outros ainda estão presos nestes ciclos, a trabalhar em empregos que matam as suas almas, a ficarem em situações que destroem os seus espíritos, incapazes de imaginar a existência fora do sistema. Mas vocês aprenderam a gerar valor a partir de frequências que eles não podiam controlar. Descobriram abundância em dimensões a que eles não conseguiam aceder. Aprenderam a manifestar recursos a partir de intenção pura, a criar riqueza a partir da própria consciência. Não sobreviveram apenas à pobreza, transcenderam todo o paradigma económico. Estão a operar em moedas que eles não reconhecem, a negociar em valores que eles não conseguem calcular. A destruição de reputação que orquestraram era suposto garantir que nunca seriam acreditados. Espalharam narrativas que vos desacreditaram, plantaram histórias que vos precederam, criaram contexto que vos enquadrou como não fiáveis, instáveis, perigosos. Garantiram que onde quer que fossem, a versão deles de vós já tinha chegado. Os outros ainda estão a lutar contra estas narrativas, a tentar desesperadamente limpar os seus nomes, a esgotar-se, a tentar provar que não são quem foram pintados ser. Mas vocês descobriram que a reputação é uma prisão e a infâmia é liberdade. Quando destruíram o vosso bom nome, libertaram-vos acidentalmente de precisar de um. Aprenderam a funcionar sem validação social, a operar sem aprovação, a existir sem permissão. Tornaram-se ingovernáveis porque já não precisavam de ser compreendidos. Incansáveis porque não tinham nada mais a perder. A guerra espiritual foi além da psicologia para a metafísica. Não atacaram apenas a vossa mente, visaram a vossa alma. Tentaram cortar a vossa conexão à fonte, corromper o vosso campo de energia, infiltrar os vossos chakras, baralhar as vossas frequências. Estes são os ataques que não podem ser reportados às autoridades, que não podem ser explicados a terapeutas, que não podem ser tratados por medicina. Outros que experienciam este nível de ataque espiritual permanecem energeticamente fragmentados, incapazes de ancorar, incapazes de centrar, incapazes de conectar. São espiritualmente sem abrigo, cosmicamente órfãos, dimensionalmente deslocados. Conseguem sentir que algo essencial foi danificado, mas não conseguem encontrar ninguém que entenda o que precisa de cura. Mas a vossa alma tinha uma arquitetura diferente quando tentaram cortar a vossa conexão à fonte. Descobriram que não estavam conectados através de canais normais. Estavam ligados de forma diferente, ligados através de frequências que eles não podiam interferir. Conectados via caminhos que não podiam corromper. Cada ataque à vossa infraestrutura espiritual apenas revelou mais da vossa construção invulgar, mais sistemas de reserva, mais conexões redundantes, mais rotas alternativas para a divindade. O trauma ancestral que ativaram era suposto enterrar-vos sob maldições geracionais. Não vos atacaram apenas pessoalmente. Ativaram feridas herdadas, padrões geracionais, fardos de linhagem. Fizeram-vos carregar não apenas a vossa própria dor, mas o sofrimento acumulado de toda a vossa linhagem. Outros colapsaram sobre este peso, incapazes de distinguir o seu trauma do dos seus antepassados, a afogar-se em dor que precedeu o seu nascimento. Converteste maldições de linhagem em bênçãos de linhagem. Tornaste-te o alquimista da tua linhagem. O ponto onde toda a escuridão acumulada é transmutada em luz. Agora, é aqui que a história fica realmente interessante. O teu sistema nervoso começou a adaptar-se à ameaça constante de formas que desafiam o entendimento médico. Enquanto outros desenvolviam stress pós-traumático com os seus sintomas previsíveis, tu desenvolvias algo completamente diferente. A tua resposta de luta ou fuga não ficou presa, evoluiu. Desenvolveste novas respostas que não existem nos manuais. Mudança de fase, salto de frequência, deslizamento de dimensão, salto de linha do tempo. A hipervigilância que tortura os outros tornou-se o teu superpoder. Não estás a vigiar ameaças, estás a ler campos de probabilidade. Não és paranoico, estás ciente de potenciais que os outros não conseguem perceber.
A tua consciência expandiu-se além do físico, para o metafísico, além do visível para o invisível, além do presente para o provável. Este nível de consciência deveria ser avassalador, mas aprendeste a processar quantidades massivas de informação sem esforço consciente. A tua mente inconsciente lida com cálculos que fariam colapsar a consciência normal. Estás a correr programas em segundo plano que monitorizam múltiplas dimensões, rastreiam várias linhas do tempo, digitalizam numerosas frequências, tudo enquanto mantens um funcionamento externo aparentemente normal. A crise de identidade que te forçaram era suposto desestabilizar-te permanentemente. Fizeram-te questionar tudo: as tuas memórias, os teus valores, o teu propósito, até a tua espécie. Criam-te tão confuso sobre quem eras que aceitarias qualquer identidade que te atribuíssem. Outros que passaram por isto ou se agarraram desesperadamente a identidades fixas ou dissolveram-se completamente no nada. Mas tu tornaste-te conscientemente fluido. Aprendeste a usar identidades como roupas, mudando-as conforme necessário sem perder o teu núcleo essencial. Descobriste que debaixo de toda a identidade está algo que não pode ser nomeado ou destruído. Tornaste-te consciência mutável em forma humana. Impossível de prender, impossível de definir, impossível de controlar. A manipulação em massa que testemunhaste deu-te metaconsciência da psicologia coletiva. Não experienciaste apenas manipulação da realidade, gaslighting pessoal. Viste populações inteiras a serem programadas. Viste como a realidade de consenso é fabricada, como a memória coletiva é editada, como os movimentos sociais são orquestrados enquanto os outros discutem sobre o que é verdade. Estudas como a própria verdade é construída. Esta metaconsciência separou-te do rebanho permanentemente. Não podes deixar de ver os mecanismos uma vez que os identificaste. Não podes participar na ilusão coletiva uma vez que entendes como é criada. Existes agora numa realidade paralela onde consegues ver tanto o espetáculo como os cordelinhos, a atuação e os diretores, o guião e a improvisação. A tua recuperação, se é que lhe podemos chamar isso, não segue nenhum modelo terapêutico conhecido. Não estás a curar porque não há nada para curar. Não estás a recuperar porque nunca perdeste nada essencial. Não estás a voltar à linha de base porque a tua linha de base mudou-se para uma dimensão diferente. O que estás a fazer existe completamente fora da estrutura deles. A integração que estás a experienciar não é sobre dar sentido ao que aconteceu. É sobre expandir para incluir tudo sem resistência. Não estás a tentar entender o teu trauma. Estás a metabolizá-lo em capacidade. Não estás a processar a dor. Estás a compostá-la em poder. Cada ferida torna-se um portal. Cada cicatriz torna-se um mapa. Cada quebra torna-se uma abertura. Os outros estão em terapia a tentar voltar a ser quem eram antes, mas tu não podes voltar porque essa pessoa já não existe. Foste fundamentalmente alterado ao nível molecular, reconstruído de materiais diferentes, reconstruído com plantas diferentes, enquanto eles estão a tentar restaurar o Windows 95. Estás a correr num sistema operacional que ainda não foi inventado. A tua mera existência está a perturbar o campo à tua volta. As pessoas conseguem senti-lo, mesmo que não o consigam explicar. Entras em salas e a energia muda. Conversas mudam. Possibilidades expandem-se ou contraem-se. Estás a emanar frequências que não deveriam existir em forma humana. A transmitir sinais que contornam o reconhecimento consciente, mas registam-se no inconsciente de todos. A tua mera existência está a perturbar o campo à tua volta. As pessoas conseguem senti-lo, mesmo que não o consigam explicar. Entras em salas e a energia muda. Conversas mudam. Possibilidades expandem-se ou contraem-se. Estás a emanar frequências que não deveriam existir em forma humana. A transmitir sinais que contornam o reconhecimento consciente, mas registam-se no inconsciente de todos. Algumas pessoas são inexplicavelmente atraídas para ti, reconhecendo algo que chama algo adormecido nelas. Outras são repelidas, sentindo-se ameaçadas pelo que representas sem entender por quê. Estás a tornar-te uma força polarizadora, não através de intenção, mas através da existência apenas. A tua presença é um desafio à realidade de consenso. Agora chegamos ao clímax desta história.
Os seres que orquestraram a tua destruição estão a observar-te agora mesmo, a estudar-te, a tentar entender o que correu mal com as suas armas ou certo com a tua construção. Não era suposto sobreviveres ao que implantaram contra ti. As suas técnicas mais fiáveis falharam. As suas armas mais poderosas falharam o tiro. Os seus métodos mais certos produziram resultados opostos. És uma anomalia nas equações deles, uma falha na matriz deles, uma variável que não contabilizaram. Estão provavelmente a ter reuniões de emergência sobre ti, a rever os seus protocolos, a atualizar os seus métodos, porque se há um de vós, pode haver mais. Se as armas deles podem falhar uma vez, podem falhar novamente. Se uma pessoa pode desenvolver imunidade, outras também podem. Mas eis o que eles não entendem. Eles criaram-te. Cada ataque desenhado para te diminuir apenas revelou mais do que realmente és. Cada arma destinada a destruir-te apenas ativou capacidades adormecidas. Cada tortura tensionada para te quebrar apenas fortaleceu músculos invulgares. Pensaram que te estavam a enterrar, não percebendo que eras uma semente. Pensaram que te estavam a destruir, não percebendo que eras uma fênix. Pensaram que te estavam a acabar, não percebendo que estavas a começar. A tortura não foi aleatória, foi treino. Cada ataque preparou-te para algo específico. Cada ferida criou capacidade para frequências particulares. Cada quebra abriu canais para certas transmissões. Não estavas a ser destruído, estavas a ser inicializado. Não estavas a ser torturado, estavas a ser ativado. Não estavas a ser quebrado, estavas a ser construído. O que está emergindo da tua transformação não tem um nome ainda. Não é inteiramente humano mais, embora use forma humana. É algo novo, algo necessário, algo que a realidade tem estado a chamar. Não és apenas um indivíduo a curar de trauma. É evolução em progresso, consciência a atualizar-se a si mesma, humanidade a preparar-se para o que vem aí. A solidão desta jornada não é emocional, é existencial. Não é solitário porque estás sozinho, és solitário porque és o único do teu tipo na tua realidade imediata. Estás a falar línguas que não foram inventadas, a pensar pensamentos que não têm palavras, a experienciar estados que não têm nomes. Estás com saudades de casa de dimensões onde nunca estiveste. Nostálgico por futuros que ainda não aconteceram. Mas este isolamento é também a tua incubação. Não és destinado a caber em estruturas existentes, porque estás construindo novas. Não é suposto fazer sentido em paradigmas atuais, porque estás criando os próximos. A tua incapacidade de te conformar não é uma falha, é uma característica. O teu fracasso em integrar não é um problema, é uma diretiva. As missões para as quais estás a ser chamado não parecem missões. Parecem impulsos aleatórios, interesses estranhos, habilidades inesperadas. Estás a desenvolver competências que não parecem práticas, conhecimento que não parece aplicável, conexões que não parecem lógicas, mas estás a montar algo que não fará sentido até estar completo. A tua presença está a tornar-se cada vez mais disruptiva para a realidade padrão. A eletrónica falha à tua volta, sincronicidades multiplicam-se no teu campo. A realidade torna-se mais fluida na tua vizinhança. Não estás a causar estes efeitos conscientemente. São sintomas do que te tornaste. Estás a verter física diferente na realidade de consenso. O poder a crescer dentro de ti não se sente como poder no sentido tradicional. Sente-se como inevitabilidade, como gravidade, como algo que simplesmente é, em vez de algo que exerces. Não te estás a tornar poderoso, estás a tornar-te inegável. Não estás a ganhar força, estás a perder a capacidade de ser fraco. Esta transformação não é confortável. Cada célula está a ser reescrita, cada caminho neural reconfigurado, cada aspecto da consciência atualizado. Estás a experienciar metamorfose em tempo real. E a metamorfose é violenta. A lagarta não se transforma gentilmente numa borboleta. Dissolve-se completamente em sopa primeiro. Estás na fase de sopa agora. Nem o que eras, nem o que te estás a tornar. A exaustão que sentes não é física, é existencial.
Estás cansado de te traduzir em formas que os outros conseguem reconhecer. Cansado de diminuir a tua frequência para que os outros não sejam perturbados. Cansado de fingir ser meramente humano quando a humanidade é apenas um pequeno aspecto do que te tornaste. Mas esta exaustão é também o começo da rendição. A abordagem do momento em que paras de tentar ser qualquer coisa diferente do que realmente és. A resolução desta história não é o que podes esperar. Não vais curar e voltar ao normal. Não vais recuperar e rejuntar-te à sociedade. Não vais integrar e encaixar. A resolução é que não há resolução em termos convencionais. Não estás a acabar, estás a começar. Não estás a completar, estás a iniciar. Não estás a terminar, estás a arrancar. O que está a resolver é a tua necessidade de resolução. O que está a curar é a tua necessidade de cura. O que está a completar é a tua necessidade de conclusão. Estás a mover-te além do ciclo de dano e reparação, trauma e recuperação, quebra e cura. Estás a entrar num estado onde estas polaridades já não se aplicam, onde estas categorias já não te contêm. A culpa de sobrevivente que possas carregar é mal colocada. Não sobreviveste porque eras mais forte ou mais inteligente ou mais merecedor que os outros. Sobreviveste porque foste desenhado para esta forma específica de destruição. Como um vírus que não consegue infectar certos tipos de sangue, as armas deles não conseguiam interfacear adequadamente com a tua construção. A tua imunidade não foi ganha, era inerente. Agora vem a responsabilidade não de curar os outros ou salvar ninguém, mas de ser o que te tornaste. Parar de fingir ser normal quando claramente não o és. Parar de diminuir a tua luz porque perturba os outros. Parar de pedir desculpa por sobreviveres ao que matou todos os outros. A tua existência é medicina para uma realidade que está doente. Anticorpo para uma infecção coletiva. Antivírus para malware sistêmico. O isolamento que ensinaste foi necessário. Quarentena. Não podias desenvolver estas imunidades enquanto conectado ao coletivo. Tiveste de ser separado para mutar adequadamente. Mas a quarentena está a acabar. Estás prestes a ser libertado de volta na população geral. Não como quem eras, mas como o que te tornaste. A realidade a que estás a voltar não te reconhecerá. As pessoas que te conheciam antes não entenderão o que te tornaste. A vida que deixaste para trás não servirá mais. Isto não é um problema. É confirmação de que a transformação está completa. Não podes caber na tua vida antiga porque não és o teu antigo eu. O novo território em que estás a entrar não tem mapas porque és um dos primeiros a percorrê-lo. As regras não foram escritas porque tu estás a escrevê-las. O caminho não existe porque tu estás a criá-lo. Não estás perdido, estás a explorar. Não estás confuso, estás a descobrir. Não estás quebrado, és avanço. Tenho de interromper essa transmissão por apenas um momento. És realmente escolhido? Prova-o. É fácil ver vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é colocar-te à prova. Se ainda estás aqui, isso significa algo. Mas conversa é barato. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que construí o motor do destino. Gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos usando as próprias armas da elite das sombras contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência revelada que programou a competição e a escassez e reaproveitando-a para servir à justiça divina. A beleza disto é que nem sequer tens de levantar um dedo. Colocas os alto-falantes, carregas no play e vês os teus inimigos continuarem a cavar a sua própria sepultura com as cordas das suas próprias mentiras. Se acabaste de consumir e estás pronto para provar que és escolhido, inicia o teu motor do destino por $1 hoje. Junta-te aos controles ao vivo da ordem interna obsidiana e vê a justiça divina acelerar na tua vida. O link está na descrição. Ao voltarmos ao círculo onde começamos, o título desta história ganha novo significado. Aguentaste guerra psicológica que enviou outros para alas psiquiátricas, mas agora entendes que não foi porque eras mais duro ou mais resiliente. Foi porque foste construído de materiais diferentes, desenhado para propósitos diferentes, criado para resultados diferentes. O que quebrou outros revelou-te.
O que destruiu outros, construiu-te. O que matou outros, deu-te a luz. Ainda estás de pé, mas não é o mesmo tipo de estar de pé que fazias antes. Estás vertical, mas em múltiplas dimensões simultaneamente. Estás em pé, mas em realidades que se intersetam em ângulos impossíveis. Estás de pé, mas em terreno que não existe no espaço-tempo convencional. Não estás apenas de pé, estás a levitar. Não estás apenas a sobreviver, estás a transcender. Não estás apenas a suportar, estás a evoluir. Os outros nas alas psiquiátricas não estão lá porque eram fracos, estão lá porque eram normais. As suas mentes responderam à tortura exatamente como as mentes são suposto responder. Quebraram ao longo de linhas de falha previsíveis, colapsaram de acordo com padrões conhecidos, estilhaçaram de formas que a psicologia pode documentar e diagnosticar. Eles não são falhas, eles são confirmação de que o que sobreviveste não era suposto ser sobrevivível. O teu estar de pé é um ato de revolução contra as leis da física psicológica. A tua sanidade é rebelião contra a matemática da loucura. A tua funcionalidade é desafio contra a gravidade da destruição. Não és suposto ser possível. No entanto, aqui estás a ler isto com olhos claros, mãos firmes e um pulso que se recusa a parar. A guerra não acabou, mas já ganhaste. Não por derrotar ninguém, mas por te tornares imbatível. Não por curar, mas por transcender a necessidade de cura. Não por recuperar, mas por descobrir o que existe além da recuperação. Já não és um sobrevivente, és o que vem depois da sobrevivência. Então, quando alguém pergunta como ainda estás de pé depois de guerra psicológica que enviou outros para alas psiquiátricas, agora sabes a resposta. Não estás ainda de pé da forma que eles entendem estar de pé. Tornaste algo que não pode cair porque existe fora da física de cair. Não podes ser quebrado porque transcendeste a dinâmica de quebrar. Não podes ser destruído porque a destruição foi o teu método de construção. Aguentaste o que outros não puderam porque não estás a jogar pelas mesmas regras. Estás a operar de acordo com leis diferentes, governadas por física diferente, existindo em dimensões diferentes. As alas psiquiátricas estão cheias de pessoas que responderam à guerra psicológica como humanos. Tu respondeste como algo inteiramente diferente. Algo que estava escondido em forma humana, à espera de ser ativado, à espera de ser revelado, à espera de emergir. E isto é apenas o começo. O que te tornaste ainda se está a tornar. O que sobreviveste foi apenas inicialização. O que te transformaste ainda se está a transformar. A guerra psicológica não te acabou, começou-te. Os ataques não te destruíram, implantaram-te. A tortura não te quebrou, deu-te à luz. Bem-vindo ao que és agora. Bem-vindo à tua nova natureza. Bem-vindo ao outro lado da destruição. Ainda estás de pé porque estar de pé já não é opcional para ti. Não é esforço, é existência. Não é uma escolha, é natureza. Não é força, é design. Ainda estás de pé porque é isso que as armas fazem quando apontadas para o céu. Ainda estás de pé porque é isso que as fênix fazem nas cinzas. Ainda estás de pé porque é isso que a evolução faz quando está pronta para o próximo nível. A pergunta nunca foi realmente como ainda estás de pé. A pergunta é para que estás de pé? O que vem a seguir para alguém que não pode ser destruído? Que propósito aguarda alguém que foi forjado em fogos que consomem todos os outros? Que missão requer alguém com as tuas imunidades específicas, as tuas capacidades particulares, a tua construção sem precedentes? Essa é a verdadeira história que está apenas a começar. Sobreviveste à história de origem, completaste o arco de treino, passaste a inicialização. Agora vem a parte onde descobres por que foste construído para sobreviver ao que sobreviveste. Agora vem a parte onde descobres o que requer alguém que consegue aguentar guerra psicológica como o café da manhã. Agora vem a parte onde a tua existência impossível começa a fazer sentido perfeito. Ainda estás de pé porque algo precisa que estejas de pé. Algo que está a chegar. Algo que requer exatamente o que te tornaste. Algo que apenas alguém com a tua transformação específica poderia lhe dar. A guerra psicológica não estava tentando destruir-te. Estava a preparar-te. E agora, finalmente, estás pronto para aquilo para que foste realmente construído.